é um assunto tão importante, tão grande, tão extraordinariamente urgente, que me sinto assim, cumprindo uma espécie de obrigação pública ao fazê-lo, né? Porque o problema todo desse livro é que nós nos tornamos aí com o tempo incapazes de entendê-lo realmente, essa ideia do trivium e do quadrivium, a ideia das 7 artes liberais foi mais ou menos saindo da nossa perspectiva brasileira mediana, porque nós, de alguma maneira, perdemos de vista o que seja a verdadeira educação. Esse é o primeiro problema, o primeiro impedimento que se tem aqui no Brasil para alguém, digamos, de cultura mediana, para entender o trivium. Parece uma coisa fora do mundo. E essa sensação, essa estranheza do assunto é que nós temos que remover nesse nosso encontro aqui de 1 hora hoje, de qualquer jeito. Não sai ninguém daqui sem entender de fato qual é o sentido do trivium. Esse é o meu único objetivo durante esse nosso encontro aqui. Então, quando você fica pensando, né, quando foi que nós esquecemos a educação, como é que nós a perdemos? Eu tenho a sensação, eu lido muito com professores, e tenho sempre a sensação de que a educação é uma espécie de tesouro que a gente andou enterrando em algum lugar, como um cachorro enterra um osso, como a gralha azul enterra o pinhão, e aí perdemos o mapa do local onde nós enterramos a educação. E aí, a partir desse momento, nós passamos a achar que cada pedrinha mais ou menos brilhante do chão é a educação, e aí ficamos elegendo essas bobagens como educação. Quer dizer, esse conjunto de ideário moderno que se chama de educação é um pouco dessa autoilusão, auto-engano, né? Esse enorme auto-engano que nós fazemos com relação ao assunto. Então vamos tentar recuperar um pouquinho isso antes, para a gente poder em seguida entrar no trivium com mais segurança. Eu acho que quem resolveu esse assunto chamado compreender para onde é que foi parar a educação foi o padre Ivan Illich, que é alguém que ficou meio esquecido aí também na história. Quase ninguém mais fala dele. Ele tem o mesmo nome que aquela personagem do Tolstói, a morte de Ivan Illich. Escreve um pouquinho diferente, mas não é, provavelmente foi batizado em função daquele livro, né? Muito improvável que não seja. Mas esse padre Ivan Illich era um padre sérvio, nascido na Áustria, mas de origem sérvia, e que andou aí pela América Latina na década de 70, fazendo estragos imensos. Ele era um desses sujeitos assim, meio iconoclasta, com ideias muito novas, e ele escreveu um livro chamado O Mundo Sem Escolas. Apenas assim, com esse título, O Mundo Sem Escolas. E o padre Ivan Illich fez muito sucesso na década de 70 com esse livro. Depois foi mais ou menos esquecido e hoje em dia ninguém mais fala. Mas esse livro é um livro interessantíssimo. Se vocês tiverem a chance de recuperá-lo lá do fundo da sua biblioteca, vocês não perderão seu tempo em ler O Mundo Sem Escolas. Porque o que o padre Ivan Illich faz, na verdade, é propor o seguinte: para com esse negócio de escola. Não escola nenhuma. A única coisa que interessa é que aqueles que querem aprender alguma coisa se encontrem com aqueles que querem ensinar alguma coisa. Se você tivesse esse encontro, fosse possível de alguma maneira, teria educação de verdade. E isso que nós chamamos aí de educação, não é educação de modo nenhum, é alguma coisa próxima do conceito de ensino. O que o padre então faz é logo de cara destruir essa falsa equação entre educação e ensino, como se essas duas coisas não tivessem nenhuma ligação uma com a outra. E de fato, se você prestar atenção, se você não destrói essa ligação, você não entende nada mesmo desse assunto. A pré-condição para entender o que está acontecendo e o que pode acontecer nos assuntos educacionais é nós destruirmos esta pseudo-equação chamada ensino igual a educação. Continua o padre Ivan Illich dizendo que isso que se chama de ensino não tem nada a ver com educação, porque ele é basicamente uma metodologia de distribuição de posições sociais. Não se imagina de fato que alguém vai aprender alguma coisa. É apenas um método pelo qual você distribui entre as pessoas determinados privilégios que podem depois servir para fins de todos os tipos, mas sobretudo profissionais. E agora vocês imaginem então a situação de alguém que está lidando com o departamento pessoal de uma firma grande.
Então, há uma empresa qualquer aí que vai abrir vagas para aí qualquer coisa, ascensorista, por exemplo. Se você não estabelecer uma enorme quantidade de obstáculos de qualificação, você irá ter uma lista de pessoas para analisar o currículo que vai demorar 5 anos para você chegar no último. Então, o que acontece? Essa turma de RH vai lá e põe assim no jornal. Para ser ascensorista tem que ter segundo grau completo, daqui a pouquinho tem que ter curso de administração de empresas, né? Porque o único objetivo disso é reduzir a quantidade de pessoas candidatas àquele determinado curso. Essencialmente é isso que nós temos que resolver com o ensino moderno. O ensino moderno é apenas um meio de você separar as pessoas com perspectivas diferentes de capacidade de obter emprego. E é por isso que todo o debate sobre qualidade de ensino é, no fundo, um debate vazio, porque, no fundo, esse assunto não tem nada a ver com educação, é apenas um assunto de promoção social, digamos assim, entre aspas. Essa é a tese do professor, do padre Ivan Illich, que nós nos enganamos profundamente ao imaginar que tem aí no assunto ensino, e o que eu chamo de ensino, é esse conjunto de rituais de natureza governamental, porque mesmo quando é privado, obedece aos rituais estabelecidos pelo governo federal, né, o governo estadual, o governo municipal, enfim, o que for. Esse conjunto de rituais não tem nada a ver com educar alguém. Essa é a realidade que a gente precisa entender. Se você não entende isso, você fica completamente perdido e não consegue perceber nada do que está acontecendo. Então, por exemplo, há todo ano um debate sobre se se deve ou não, como é que se diz, aprovar automaticamente os alunos. A turma que acha que tem que aprovar automaticamente é composta fundamentalmente dos cínicos, que acham que é isso mesmo que eu estou descrevendo, e falam assim, já que é apenas uma coisa de faz de conta, qual é o problema de aprovar automaticamente, então, aos alunos? E o pessoal que acha que não deve aprovar automaticamente são os otimistas, que acham que isso tem a ver com educação e ainda imaginam que possa haver alguma educação no sistema de ensino. De fato, pode haver alguma educação no sistema de ensino. E por que pode haver alguma educação? É porque o sistema de ensino é completamente distraído. Ele só está interessado em preencher papelada, ele só tem interesse nos conteúdos programáticos que você diz que ensina, ele só tem interesse em preencher papelzinho, em lista de presença, isso, daquilo, outro. Então ele permite que um professor qualquer dê a aula que bem entender. Olha, eu faz 20 anos que eu sou professor em tudo quanto é jeito. Fui professor de português e de inglês no 2º grau, fui professor de economia, sou professor de pós-graduação, faço tudo quanto é lugar. Nunca na minha história de professor apareceu alguém para discutir a aula que eu estava dando. Quer dizer, eu sempre dei a aula que eu bem entendi. Não tem ninguém com maior liberdade relativa do que um professor. Porque, a não ser que você faça uma aula escandalosa, e não é preciso fazer nenhuma aula escandalosa, você não será jamais impedido. E é por isso que determinados indivíduos dentro do mundo do ensino podem dar uma boa educação, apesar do mundo do ensino. Mas o problema desses indivíduos é que eles precisam saber alguma coisa antes de ensinar os outros. E se eles vieram do mundo do ensino, provavelmente vieram já contaminados com os defeitos do próprio ensino. Eu julgaria assim, sem querer demonstrar nenhum pessimismo, que o que nós temos aí é um caso perdido. O ensino é completamente irrecuperável. Não é possível melhorar isso, porque as energias capazes de fazer isso, bons professores e bons alunos, são em quantidade menor do que as necessárias. Quer dizer, de alguma maneira, o tamanho do problema está acima das forças possíveis. Para conseguir um sujeito que sabe alguma coisa para dar aula, há um investimento terrivelmente grande e só se pode fazer com uma pequena parcela dos professores, e também há, de fato, uma pequena parcela de alunos que gostariam de empreendê-lo. Mas, fora isso, o resto se contenta com esse mise-en-scène, com essa espécie de farsa geral chamada ensino, e que é mais ou menos a escola pública no Brasil, por exemplo, é um negócio que só existe para contestar a tese de que não existe nada, que não existe mais. É mais ou menos isso, quer dizer, apenas alguma coisa pro forma
para contestar a tese de que esse negócio não existe, salvo honrosíssimas exceções, aí sobretudo no âmbito superior, né? Há boas escolas aqui e acolá, mas a média é muito terrível. Você imagina que depois de 8 anos, em que nós raptamos as crianças 5 horas por dia, durante 8 anos, gastamos 1/4 do orçamento com isso, até por lei. Todo mundo é burro? Ninguém sabe ler? Não parece a vocês haver alguma coisa terrivelmente errada nisso? A eficiência de um negócio desse é absolutamente ridícula. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Mas a nossa rebelião vai até o ponto em que a gente entende que trata-se simplesmente de ensino e não se trata de educação. Educação não pode existir nesta base em que ocorre o tal do ensino brasileiro. Então, talvez fosse o caso agora da gente tentar entender um pouquinho o que são essas 7 artes liberais na prática, para a gente poder continuar raciocinando aqui. E as 7 artes liberais são 7, né? São 3 ligadas ao trivium, 3 caminhos, trivium, 3 vias, e 4 ligadas ao quadrivium, 4 vias. As 3 primeiras, as do trivium, são associadas à mente humana, são 3 habilidades fundamentais da mente. É a habilidade de falar, a retórica, a habilidade de falar isso gramaticalmente com correção, a gramática, e a habilidade de falar com lógica. Essa lógica era primeiro chamada de dialética, depois, com a redescoberta dos livros de lógica do Aristóteles, passou a se chamar de lógica. Consolidou-se mais tarde como lógica. Então, o que se chama de trivium é a conjugação dessas 3 habilidades fundamentais, que são as 3 habilidades que permitem que qualquer mente possa lidar com os mais diversos assuntos com um grau muito maior de produtividade, porque aí você sabe o que você está dizendo está gramaticalmente correto e isso que você diz faz sentido, né? Está coerente entre as suas partes, enfim, passou pelo teste da coerência lógica. Uma vez que você tivesse aprendido isso, e de modo geral começava a se aprender qualquer coisa na Idade Média com 14 anos, até 14 anos não se concebia educação na Idade Média. Então, aí por 14, 15 anos, um menino, uma menina também, há uma certa mitologia de que só os meninos iam para a escola na Idade Média, o que não é verdade. A Idade Média é a época da humanidade mais caluniada, mais desprezada e mais, maltratada. Não há nenhuma outra pior. A ideia central aí é que as crianças deviam ir para a escola mais tarde, porque era necessário que houvesse algum amadurecimento anterior. Hoje em dia seria inconcebível mandar alguém para a escola com 14 anos. Acho que você vai até preso se você deixar o seu filho demorar até os 14 anos para ir para a escola. E a partir dessa ida para a escola, os que quisessem estudar, não é? E eu dizia que as meninas iam mais para a escola do que os meninos, embora haja toda essa mitologia contrária. Os meninos não eram dados a muita escola não, a não ser aqueles que seguiriam carreira de padre, porque os meninos normais, né, esses preferiam jogos de capa e espada, não gostavam da ideia de estudar, achavam que isso era coisa para meninas, que não era uma coisa viril, né? Então, é um pouco de mitologia em torno desse assunto, que aquela pessoa interessada em aprender, e não era para todo mundo, só para os interessados, iam para essa escola durante a Idade Média, a baixa Idade Média, ou seja, durante o momento mais sofisticado da Idade Média. Essas escolas funcionavam associadas às universidades, então junto da Universidade de Paris havia o Colégio de Artes, e toda vez que você ouve falar em Colégio de Artes, mesmo que não haja menção à palavra liberal, está sempre falando das artes liberais. Então, por favor, não confundam, porque no sentido moderno de arte, você está sempre se referindo a artes plásticas. Mas no sentido medieval de artes, são sempre as artes liberais e não as artes plásticas. É um pouco de confusão nisso. Quando você usa aquele título que há nos Estados Unidos, Master of Arts, que algumas pessoas têm, um título universitário, artes são as artes liberais, não são artes plásticas. E essa expressão Master of Arts é um resquício das próprias artes liberais. É claro que nos Estados Unidos hoje não há, de modo geral, genérico,
o estudo das artes liberais, tais como havia antigamente, mas preservou-se aí a ideia de que há algumas coisas que se sabe apenas pelo prazer de saber, que é a ars gratia artis. E nesse caso também, ars gratia artis, também estamos falando das artes liberais e não apenas em torno, porque quando você analisa a expressão ars gratia artis, se você pensa que é artes plásticas, você não entende o que está sendo dito aí. Né? Então, o que é uma arte pela arte? É quando você estuda Shakespeare para saber alguma coisa sobre Shakespeare. É quando você estuda literatura para saber literatura, quando você estuda poesia para saber poesia, quando você estuda filosofia para saber filosofia, quando você passa a vida estudando Aristóteles com o único objetivo de entender Aristóteles. Esse tipo de aventura intelectual é raríssimo na nossa cultura aqui, porque nós criamos a ideia de que a formação universitária está associada a alguma espécie de emprego. E você imagina que vai para a universidade para obter um diploma que vai autorizar a atividade econômica, seja de ser médico, seja de ser arquiteto, seja de ser economista, enfim, o que for. A ideia de que se possa estudar alguma coisa pelo único objetivo de estudá-la é uma ideia estranhíssima no contexto brasileiro. Pois saibam vocês que o trivium e o quadrivium eram exatamente isso. Eram liberais porque não estavam associados a uma tabela de pagamentos, não estavam associados a um regime de emprego. Repare que a gente nunca fala, hoje em dia, bom, daqui a pouquinho vai ser mais fácil entender isso, mas aquela ideia da educação que estava implícita no trivium e no quadrivium, ou seja, alguém que vai para a escola para aprender as 3 artes da mente, a retórica, a lógica e a gramática, e as 4 artes das coisas, que são as 4 artes das coisas, são o quadrivium, é a aritmética, que lida com o número descontínuo, com o número discreto, portanto, a música, né, sua aplicação, a geometria, que lida com o número contínuo, e a astronomia, sua aplicação. Essas são as 4 artes do quadrivium. São as 4 artes associadas às coisas, ao mundo das coisas que está em torno da pessoa. As 3 artes do trivium estão associadas à mente, e as 4 artes do quadrivium estão associadas às coisas. Ora, o que faz com esse conhecimento uma pessoa que os tenha obtido no processo de educação chamado 7 artes liberais? Apenas vive a sua vida melhor. Não há aí nenhuma implicação em alguma espécie de emprego, não há nenhuma garantia de reserva de mercado de nada, você não tem nenhum privilégio por ter feito isso, apenas a sua vida agora é uma vida de cultura. Você tem agora alguma coisa que os outros não têm, que é acesso a um grau maior de consciência da realidade, que é a sua grande contribuição. Essa ideia associada à educação é que é impensável dentro do contexto dos regimes de ensino, porque os regimes de ensino não conseguem conceber isso, né? Os regimes de ensino acham que o que se faz é diplomar a pessoa. Diplomar a pessoa é autorizar publicamente, homologar publicamente alguma espécie de conhecimento que é exigido depois em alguma circunstância profissional. Então, você só pode ser ascensorista se você tiver diploma de 2º grau, que hoje em dia não chama mais 2º grau, chama ensino médio. Não é isso? Mas por que é que o sujeito que quer ser ascensorista, ele não quer fazer 2º grau para poder ser ascensorista? Porque ele quer o emprego de ascensorista agora. Mesmo porque, todo mundo sabe, incluindo a moça dos recursos humanos que estabeleceu essa obrigatoriedade, que ninguém precisa ter 2º grau para apertar 12, 20 ou 30 números diferentes. Mas por que é que ele tem que fazer isso? Porque se o Departamento de Recursos Humanos for fazer uma seleção sem essa exigência, eles vão passar 20 anos analisando os candidatos, para fazer uma fila daqui até São Bernardo do Campo de candidatos a serem ascensoristas. Sobretudo se for uma empresa pública, em que se tem aí a perspectiva da indemissibilidade, enfim, da garantia de emprego. Então, o que é que se faz? Cria-se obstáculos de natureza fictícia, apenas para obrigar o sujeito, obrigar o número a diminuir, a murchar a quantidade de candidatos. No fundo, esse negócio chamado ensino não é alguma coisa que faz você progredir.
É uma espécie de obstáculo que, se você não o vencer, você fica parado, fica prisioneiro do degrau anterior. Não tem absolutamente nada a ver com educação isso. Vocês compreendem? Que enquanto a gente não ouve o padre Ivan Illich, enquanto a gente não presta atenção no que ele diz, nós não entendemos nada de educação. Porque nós fazemos inconscientemente essa equação maluca de que ensino e educação é a mesma coisa, quando na verdade não são. Seja como for, estamos falando aqui de alguma coisa que é contrário e diametralmente oposto àquilo que se chama de ensino. Sobretudo pelo fato de que nunca se esperou, não se teve nenhuma expectativa em momento nenhum que fosse possível universalizar esse tipo de educação que o Trivium representa. Ensinar alguém a lidar melhor com o modo como fala, ensinar alguém a aperfeiçoar a sua capacidade de transmitir as suas ideias, tanto do seu ponto de vista formal, que é a gramática, como ponto de vista lógico, que é a lógica, é alguma coisa que nunca se imaginou que pudesse ser universal, que nunca se imaginou que pudesse ser distribuído a todo mundo com a idêntica competência, com idêntica qualidade. E essa é a primeira condição para que nós entendamos a segunda. A primeira condição para que nós entendamos o que é o Trivium é, logo de início, lembrar que isso não tem nada a ver com ensino, no sentido moderno de ensino. Não é alguma coisa que o MEC possa coordenar, entenderam? Não é alguma coisa que dependa de alguma diretriz de base da educação, não é alguma coisa que um burocrata da educação possa fazer para melhorar, nem tampouco é alguma coisa que algum guru da educação moderna na qual ele possa interferir, porque é alguma coisa que depende exclusivamente do desejo de participar daquilo como um patrimônio que a pessoa recebe, independente da sua aplicabilidade comercial. Este homem é o inventor do ensino, porque na medida em que você deseja universalizar, transformar esta educação para todas as crianças, você é obrigado a produzir movimentos de massa, ou seja, é obrigado a produzir determinadas atitudes pedagógicas que são destruidoras das condições para que exista de verdade educação. E aí, a partir disso, que nós criamos não só o conceito de educação moderno, que é um conceito de ensino, como também nós criamos o conceito de educação como arma revolucionária, como arma totalitária, como arma de formar fazer a cabeça dos outros. Hoje, o conceito que prevalece aqui no Brasil de educação é a tal da educação cidadã. Eu não sei se vocês fazem ideia da barbaridade que é uma coisa como essa, né? Eu sempre conto a história que eu tenho uma vizinha, uma mocinha uma menina assim, muito simpática, assim, muito agradável, que fica botando bilhetinhos embaixo da minha porta e diz assim: você já separou o lixo hoje? Quer dizer, isso, vejam, não tem nenhum problema, ela é uma gracinha e tal. Mas o fato de que uma menina de, 7, 8 anos, fica jogando bilhetes embaixo da me dando broncas, né? Que é uma espécie de bronca de criança, mas não é uma espécie de bronca. É isso que se chama de educação moderna. A educação moderna é um conjunto de modismos politicamente corretos que se acredita devam ser distribuídos mais ou menos como se espalha a manteiga por cima da torrada, né? Para todas as pessoas que existem. E isso só se faz com o quê? Só se faz às custas de uma redução brutal da qualidade do que se pode chamar de educação e, sobretudo, na transformação dessa experiência educacional, que era uma experiência de uma viagem pelas diversas capacidades, né? Cada uma das etapas das 7 artes liberais, do Trivium e do Quadrivium, são como escalas que você faz em cidades que estão ao longo do caminho para chegar no final e dizer assim: olha, eu acho que agora eu sei alguma coisa. Pois essa viagem maravilhosa, que só podia ser empreendida por viajantes desejosos de fazê-la, transformou-se nessa barbaridade chamada escola moderna, que em todo lugar do mundo, aqui no Brasil então nem se fala, porque aqui nós juntamos, né, esta má genética com uma incompetência atroz. Os nossos professores de fato sabem muito pouco, né? Eles são semi-analfabetos na sua maioria. Professores de ensino médio são mais ou menos semi-analfabetos.
Basta você ter um pouco de convívio com eles para entender que eles são incapazes de fazer as operações, digamos assim, intelectuais mais simples, com competência. Eles não têm ideia muito do que estão fazendo. Como não sabe muito bem o que fazer, inventam maneiras de não fazer nada. Por exemplo, esse negócio de construcionismo. O que é construcionismo? É uma política, é uma metodologia pedagógica em que as crianças fazem o que bem entendem. Porque você supõe que elas só possam aprender aquilo que elas querem aprender. Então você deixa as crianças inventarem o que bem entendem e acha que isso é mais ou menos alta pedagogia. Quando na verdade é apenas uma maneira de você fazer de conta que a sua ignorância é benigna e não maligna, como é de se imaginar que fosse, né? Então, essas coisas modernas, essas estratégias pedagógicas modernas, são todas elas o que você possa imaginar de mais anti-trivium, anti-artes liberais que você possa imaginar, porque no fundo, são apenas exercícios de procurar as pedrinhas brilhantes do chão, já que nós perdemos, de fato, o mapa do tesouro da educação, que nós andamos aí enterrando em algum lugar. Nós nos contentamos hoje em procurar os seixos mais brilhantes e ao acharmos, né, os elegemos rapidamente como a verdadeira educação. O que o trivium representa é a formação verdadeira que uma pessoa, comparando com a farsa da educação moderna, é a verdade no aprendizado. É uma capacidade de fato aprender a trabalhar com a nossa mente de uma maneira eficiente, de uma maneira correta.